Boa noite, turma. Eu sou o professor Carlos Rocha e a partir de agora nós vamos trabalhar a disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. A nossa disciplina tem como objetivo principal oferecer orientações básicas para o desenvolvimento de atividades de pesquisa com caráter científico. Ou seja, nós vamos ter algumas orientações básicas para que você tenha condições de ter uma qualidade nesse processo de construção de pesquisa, né, ou de investigação, e principalmente de como colocar isso no papel, que é uma grande dificuldade que a gente tem na academia. Então, esse objetivo, de uma forma geral, ele contempla a ementa do teu curso, né, da disciplina. Então, de uma forma geral, nós vamos ver qual é essa importância da metodologia dentro do contexto universitário, a construção do conhecimentos e fundamentos da pesquisa. Aí a gente vai ver um pouco como se deu ao longo da história essa construção do conhecimento, né, até chegar na ciência, para que a gente possa falar de fundamentos da pesquisa. E aí a gente pode classificar alguns tipos de pesquisa. E o que é mais importante também é que a nossa proposta na disciplina é que a gente tenha um momento de pôr as mãos na massa, ou seja, já começar a elaborar um projeto que você deseja para apresentar no final do curso, tá? Então, a forma que a gente vai trabalhar é a mesma que vocês já estão acostumados. A orientação que eu tive foi de preparar os vídeos, né? Quando tiver o material, enviar para vocês previamente e, à medida do possível, fazer as nossas interações dialógicas, né? Logo após o vídeo, a gente abre para as perguntas, dúvidas e questionamentos. Desde já, eu quero que vocês fiquem bem à vontade em tirarem dúvidas, perguntarem. Tá? Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa ter uma aprendizagem mais significativa dentro da disciplina, ok? E a avaliação vai ser contínua dentro do processo, né? À medida que nós formos apresentando as videoaulas, nós vamos definindo melhor isso, ok? Muito bem. Inicialmente, eu trago para vocês algumas imagens para a gente trabalhar a questão do nosso cognitivo ou do nosso cérebro. Percebam que esta primeira figura, no primeiro plano, parece uma árvore, né, com galhos secos. Mas se você observar com mais atenção, você vai ver que tem vários rostos sobrepostos. Veja, aqui eu tenho um rosto, né? Aqui, veja, aqui, consegue visualizar isso? Aqui eu tenho dois, um para cá, outro para cá, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Percebe isso? Olha, novamente, para testar o teu olhar. O que é que você está vendo? Mas se você está conseguindo ver pontos brancos e pontos pretos, é esse o objetivo da imagem. Consegue ver isso?
Bom, aqui da mesma forma, no primeiro plano, nós temos um casal contemplando a paisagem. Mas se nós percebermos melhor, você tem aqui uma criança deitada. Consegue visualizar isso? Aqui, se eu te perguntar, este homem está de perfil ou de frente? Visualiza. Então percebe o que é que eu quis trazer com isso? O sentimento que você tem, ou a sensação que você tem ao fazer pesquisa, né? O sentimento que eu tenho que ter ao fazer pesquisa é parecido com este das imagens, né? Eu tenho uma visão no primeiro plano, mas se eu olhar com mais atenção, eu vou ver coisas diferentes. Então, por exemplo, você quer desenvolver uma temática e você é apaixonado por essa temática, né? E aí você começa a ter dificuldade, né? Isso é normal, né? O que vai resolver essa dificuldade é a leitura. Então, quem faz pesquisa e não lê, não escreve, vai ter uma dificuldade dobrada, né? Então, eu aconselho desde já vocês pesquisarem assuntos, lerem coisas do interesse de vocês, né? Principalmente da temática que vocês vão desenvolver. Então, o que a gente vai fazer na disciplina é te dar caminhos para que você desenvolva da melhor forma a tua pesquisa. Logicamente que a gente também pode dar algumas orientações futuras para a tua temática de trabalho. Ok? Muito bem. Então, percebam que a nossa disciplina ela tem 3 variáveis diretas, onde nós temos que entender o sentido e o significado dessas palavras. Eu acho que quando a gente tem esse entendimento dos sentidos e dos significados, a aprendizagem se torna mais leve e mais eficaz. Então, comecemos com a questão da metodologia, né? A metodologia nada mais é do que o caminho para se chegar a um fim, né? Vem do grego, que significa métodos. E aí há algo importante para quem trabalha com pesquisa e orientação, que a gente percebe que muitas vezes se confunde metodologia com método. Nós vamos ver isso mais profundamente nos outros encontros, mas basicamente o método está ligado a caminho. E a metodologia, ela representa uma ciência, ou seja, é um campo de estudo que visa buscar os melhores métodos, certo? A fim de se produzir conhecimento, ou seja, é o caminho para se chegar a um fim. E esse fim se dá através da pesquisa, né? Que nada mais é do que um procedimento racional e sistemático que tem por objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, essa é uma ideia de pesquisa positivista ou cartesiana, né? Você tem que ter um problema e responder esse problema. Essa resposta nem sempre vai ser a que eu espero. Eu posso refutar os resultados. Mas vejam que isso é uma linha de pesquisa, né? Se a gente for estudar outros autores como Bachelard, Feyerabend, Popper e outros mais, nós vamos ver que de repente existem outras correntes. Por exemplo, há correntes que pensam que a pesquisa
começa com observação, outras correntes com a previsão. Por exemplo, a previsão. Nós temos na década de 70 a ideia do bóson de Higgs, que foi constatada agora há 2 anos atrás. Então, partiu de uma previsão, certo? Mas tudo isso gera conhecimento, E aí a gente vai, quando fala de conhecimento, está envolvendo a ciência, Porque o significado da ciência é conhecimento, ou seja, é a apreensão intelectual de um fato ou de uma verdade. E vejam que isso está ligado diretamente às correntes de pesquisa que eu mencionei anteriormente. Quando se fala apreensão de um fato ou de uma verdade, nós temos que entender que essa verdade, ela é verdade até que outra surja e substitua. Então não há uma verdade absoluta na ciência, mas ela ajuda a resolver e a traduzir os fenômenos da natureza. Nós temos mais do que nunca agora, com a pandemia, essa importância da ciência, ainda que alguns tentem não valorizá-la, mas sem ela não teríamos todo esse avanço e todo esse conhecimento que nós temos hoje. Tudo bem? Tá? Então, aqui é um apanhado geral do que é a nossa disciplina. E aí, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que pautar na questão da evolução humana, que surgiu desde o medo até o que a gente chama hoje de ciência. Então, nós vamos ter ao longo dessa historiografia da ciência o medo, o misticismo e a ciência. E nesse processo acontece a acumulação de conhecimento sistemático, certo? A caracterização pelo conhecimento racional, sistemático, exato e verificável. E tudo isso fez com que o pensamento fosse objetivamente organizado. Um fato interessante, trazendo a questão da neuropsicopedagogia, percebam que vocês têm neurociência, psicologia e pedagogia. Então, são 3 áreas que vocês terão que conversar sempre. Logicamente que cada um dentro da sua área específica pode trabalhar mais um do que o outro, mas se você tem a visão geral dessas 3 variáveis principais, você consegue ser um bom pesquisador, certo? E vejam que é interessante, porque dentro da evolução humana, o cérebro foi se modificando. Por exemplo, mamíferos que pesam aí 60 quilos, têm um cérebro do tamanho médio de 200 centímetros cúbicos. Já os primeiros homens e mulheres, há 2,5 milhões de anos atrás, tinham cérebros de cerca de 600 centímetros cúbicos. Então, os sapiens modernos apresentam um cérebro de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. Os cérebros dos neandertais, por exemplo, eram ainda maiores. Ora, um cérebro maior dá mais trabalho. E vejam que, com toda a história que nós temos,
nós sabemos hoje que nós usamos apenas 5% do cérebro. Então percebam que a gama de conhecimentos que nós temos e que nós ainda temos que descobrir. Então é um campo fantástico, né? Alguns autores chegam a dizer que o homem é o único ser capaz de se autodestruir. É a única espécie que se autodestrói. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai tentando evoluir. Essa evolução humana, né, fazendo essa trajetória do conhecimento humano, a gente vai fazer agora um breve percurso através da história do conhecimento e dessa forma tornar evidente os rumos tomados pelo homem através do tempo e do espaço, fazendo seu saber mais atualizado, abrindo ele próprio os caminhos para essa construção. Ok? Então percebam que do saber espontâneo, né, porque a gente tem um saber espontâneo, nem sempre a gente teve esse conhecimento sistematizado, então nós podemos dizer que tivemos um saber espontâneo ao saber científico. Imaginemos, inicialmente, o homem pré-histórico, lutando com elementos da natureza que se apresentava hostil, sobre a qual deveria ter o domínio para viver e sobreviver. Eis que surge uma tempestade, e após essa tempestade, o homem descobre que um raio queimou o mato e que um animal preso nele cozinhou e ficou delicioso, né? Que esse mesmo fogo também dá calor. E aí vem a pergunta, o problema. Mas como produzi-lo? Como conservá-lo? Como transportá-lo? Né? E toda pergunta exige uma resposta. E para se ter uma resposta tem que ter ação. Né? Então, assim, para o homem sobreviver e facilitar sua existência, ele deveria permanentemente dispor do saber. E mais do que isso, construí-lo por si só. E isso ele o fez de diversas maneiras, até chegar à pesquisa científica. Nós temos vários períodos ao longo da história, a Grécia Antiga, a Idade Média, moderna, contemporânea, e todos esses tiveram aí os seus momentos de medo, de misticismo e de fortalecimento da ciência. Mas percebam que o homem pré-histórico, ele elaborava o seu saber a partir de sua experiência e de suas observações pessoais. Vejam que eu estou falando de uma corrente que constrói a pesquisa a partir da observação. E percebam que nesse contexto, ao descobrir as folhas secas queimadas por uma faísca, havia descoberto o fogo e construído um novo saber. Então, uma das grandes invenções e descobertas do homem foi a descoberta do fogo. Esse é um saber extraordinário. E dentro disso, ele poderia ser reutilizado para facilitar a sua vida. Vocês sabem que o homem pré-histórico ele não tomava banho, comia carne podre, essa coisa de desodorante, de comer com colher, faca, etc. É uma tecnologia criada pelo homem. Então vejam, dentro dessa questão da história do fogo e tal, que foi uma pesquisa, na verdade, espontânea, o homem conhecia o funcionamento das coisas
e poderia ali fazer previsões a partir daí, certo? Então, essa experiência pessoal tem dado ao homem, através da história, inúmeros conhecimentos. E vejam que nós temos um volume tremendo de conhecimento, com 5% de uso do cérebro. Então, esse saber construído, principalmente através da intuição, é chamado na linguagem de hoje de senso comum. E este é muitas vezes enganador. Por que ele é enganador? Porque ele não é provado cientificamente. Por exemplo, acreditar que o Sol girava em torno da Terra foi um exemplo deste saber movido pelo senso comum, desmistificando posteriormente através da pesquisa científica. Então, durante muitos séculos, as religiões e mitologias eram responsáveis pelas explicações sobre os fenômenos que envolviam o homem, as suas inquietudes quanto ao mundo e seu funcionamento, a sua própria existência e principalmente seu futuro. O que não se podia explicar pela razão era compensado por mitos e explicações sobrenaturais. Tá? É onde a gente tem, primeiro, o medo, né? Vocês conhecem o mito da caverna, mas a partir de um momento o homem sai da caverna, mas busca explicação no misticismo e depois vem a ciência, né? Isso de uma forma tácita de explicar. Outra coisa importante é essa necessidade de transmitir a construção do saber que leva o homem a querer compartilhá-lo e divulgá-lo. Não adianta você ter conhecimento e guardar para você, né? É como se fosse um tesouro que afunda em alto mar e toda aquela riqueza fica ali esquecida, né? Então, essa questão de divulgar dá origem ao que nós chamamos de tradição, né? Que é o princípio desse saber do senso comum. Vejam que a tradição ela é responsável por muitas ações que ainda hoje permanecem sendo seguidas e passadas de geração em geração. Por exemplo, na sociedade quilombola, você tem o girô, né, que necessariamente não é o mais velho, mas é aquele que tem mais conhecimento das tradições, né, e que consegue passar isso para as gerações em gerações. Ok? Importante também que estes saberes que se perpetuam pela tradição parecem não se basear em qualquer dado da experiência racionalizada, né? Ou seja, o uso da razão. E aí a gente pode acreditar que o número, por exemplo, 13, ou passar por debaixo de uma escada, trazem azar, né? Vem provavelmente de infelizes experiências reais, mas você não usa a racionalidade dentro desses exemplos e de muitos outros mais. Ou seja, ainda que a ciência tenha evoluído, ou o conhecimento tenha se organizado e sistematizado, esses aspectos do medo, do misticismo da ciência, ele é muito comum entre nós, né? Como você busca conhecimento, por exemplo, se você está numa especialização, você tem mais condições de usar a racionalidade do que quem não tem acesso a esse conhecimento, né? Não que necessariamente você tenha que estar no curso de especialização
para adquirir conhecimento, né? Você tem a escola da vida que muitas vezes te traz muito mais conhecimento que a educação formal. Então a gente chama atenção aqui para a questão da autoridade dos que se encarregam dessa transmissão da tradição. E um exemplo muito comum disso é a escola e a igreja, que se portam como autoridade na transmissão de um conhecimento que, na verdade, deveria ser experienciado para ser entendido e aceito. Todos nós sabemos a força que tem a escola, que tem a igreja. Deve-se ao fato de que nem todos podem construir um saber espontâneo. E é muito mais cômodo conduzir sua atividade ou sua vida através de um repertório já pronto. Então, essa construção da pesquisa, nós temos que ter muito cuidado, porque hoje, com a tecnologia, a gente detecta o plágio muito rapidamente, e muitos não têm esse cuidado, e eu já alerto vocês para não cometerem esse erro, procurarem entender o processo de construção de pesquisa e fazer algo original e que tenha principalmente um aspecto social. Dentro dessa evolução humana, essa questão da autoridade ainda é presente em nossos dias, mesmo que nós não percebamos isso. O saber que é transmitido nas escolas, por exemplo, é aquele que parece útil e necessário a ser transmitido aos membros da sociedade. Então, desse modo, na escola se ensina muito de forma habitual uma única interpretação de um fato histórico, mesmo que isso possa dar margem a várias interpretações. Quantos de vocês indagaram quando estavam na universidade, para que eu estudei aquilo no ensino básico? Ou para que eu estudei isso na formação inicial ou na especialização? Existe uma questão utilitária imediatista que também pode atrapalhar essa construção do conhecimento. Você sabe, o que vem fácil, vai fácil. Então a gente tem que ter, de novo, bastante leitura, e bastante troca de ideias com pessoas que possam nos ensinar. Mas percebam que, entretanto, na escola, que tem a missão de ensinar o modo de construção do saber, de maneira que o estudante possa aprender os princípios de sua validade, possa julgar o saber oferecido, em alguns casos, até optar entre duas ou mais alternativas possíveis, ou mesmo da construção de saberes diferenciados. A escola hoje, ou a educação, formal, informal ou não formal, ela tem que ser mais holística, ela tem que ser mais interdisciplinar. Então, dentro desse modelo de escola e de educação que nós temos, não propicia essa evolução e muitas vezes deixa o Homo sapiens ainda com aspectos de medo e de misticismo para explicar alguns fenômenos da natureza. Isso se dá porque desde cedo o ser humano sentiu a fragilidade desse saber, que tinha por fundamento a intuição, o senso comum ou a tradição. E aí a gente vai perceber, depois, no século XIX, o triunfo da ciência,
né? Na Idade Média, a gente já começa a ter sinais disso, né? Desse enfrentamento ao misticismo, só que nesse processo também muita gente morreu queimada, né? Principalmente aí na Idade Média. Então não se podia questionar o misticismo em detrimento da ciência, que você era condenado. E aí a gente percebe que houve um certo atraso. Nós poderíamos estar muito mais avançados hoje se não fosse essas intempéries no meio do caminho, né? Que são formas de pensar. De alguma forma, isso também contribuiu para a evolução do conhecimento. Mas percebam que esse triunfo da ciência no século XIX e o número de descobertas avançou consideravelmente, né? Ciência e tecnologia se encontram, a pesquisa fundamental que se baseia no conhecimento através do próprio conhecimento é seguida na pesquisa aplicada e visa resolver problemas concretos. Então a gente continua nesse processo de construção de conhecimento. E é interessante observar que a maioria dos avanços tecnológicos que fazem parte do processo da evolução da comunicação conduz em grande parte dos casos a uma maior democratização do saber e da informação. E aí a gente precisa diferenciar também informação de conhecimento. Informação a gente esquece e conhecimento fica. Tá? A gente poderia aqui trazer, dentro desse processo historiográfico, vários elementos que nos ajudam a entender essa evolução humana, principalmente do cérebro humano, certo? Mas, basicamente, pessoal, nós temos a revolução do fogo, certo? A revolução da escrita e a revolução da imprensa. Né? Alguns dizem que nós temos agora a revolução tecnológica. Né? Então, percebam que isso não se deu do dia para a noite. São questões seculares aí que envolvem todo esse processo de conhecimento. O que é interessante que a gente entenda é que até meados do século XV, XVI, tudo era filosofal, certo? Por exemplo, a ciência química, antes do século XV, XVI, nós tínhamos os alquimistas, né, que se enquadram nessa questão do misticismo, que começaram a fazer experiências, né, até evoluir a partir do século XVII, XVIII, aos dias atuais, a questão da ciência. E esses conhecimentos foram se juntando com biologia, com astronomia e, né, muitos outros conhecimentos surgiram. Então, de certa forma, essas questões nos ajudaram a essa sistematização do conhecimento, ok? Então, sintetizando, dentro da premissa que eu coloquei, nós temos aí o conhecimento popular, né, o conhecimento do senso comum, conhecimento filosófico, teológico e, principalmente, o que nos interessa, que é esse conhecimento científico, ok? Então percebam que cada tipo de conhecimento tem uma característica. Especificamente o conhecimento científico, ele é
real, porque ele é baseado nos fatos e nos fenômenos. Ele é contingente, porque você levanta e testa hipóteses, e mais do que isso, você experimenta, tá? Ele é sistemático, ou seja, as ideias devem estar organizadas. Esse conhecimento científico também é verificável, ou seja, ele é comprovável, mas ele também é falível, ou seja, não é uma verdade absoluta. E aí a gente pode, dentro da epistemologia das ciências, através de vários autores, trazer várias concepções. Por exemplo, a de Popper, que fala do falsificacionismo e que vem nos dizer que a verdade não é absoluta, né? Essa ideia de que a verdade só dura enquanto outra não surgir, vem daí, né? E muitos outros autores que vão fazer esse estudo do conhecimento científico ou mais racional. E a ciência também, ela tem uma proximidade com o exato, ou seja, ela se aproxima mais do real. Tudo bem até aí? Dentro dessa base de conhecimento, né, que eu aqui tentei dar um apanhado geral, mas acredito que te deu uma ideia, é preciso, quando a gente se depara com a metodologia da pesquisa científica, entender o que significa ser pesquisador. Pesquisar o quê? Para quê? Por quê? Naturalmente que eu tenho que ter uma ação, né, de fazer, de refletir e de experimentar sem medo de errar, né? Essas são premissas básicas que um pesquisador deve ter, né? E aí a gente tem várias concepções sobre o que vem a ser o pesquisador, certo? Oficialmente, nós temos a formação inicial, que tem aí um tempo, tem cursos de 3 anos, 4 anos, 5 anos ou mais. Terminando a formação inicial, você vai para uma especialização, que deve ter no mínimo 360 horas, e a duração depende da frequência com que é dado este curso em determinadas áreas. Mas normalmente é 1 ano, alguns são 2 anos, alguns são 6 meses. E aí você tem o mestrado e o doutorado. O mestrado geralmente é 2 anos com prorrogação de 6 meses. O doutorado, 4 anos com prorrogação de 9 meses. Mas é o título de mestrado que vai te dar o título de pesquisador. Ok? Então perceba que dentro desse processo você tem uma reflexão de que é aprendendo que se ensina, né? Nesse percurso que você faz, na tua formação, é o que vai te garantir que você seja ou não um pesquisador. Agora aqui dentro desse preceito há uma questão polêmica, porque o pesquisador necessariamente, obrigatoriamente, não é somente aquele que tem o mestrado ou doutorado. Nós temos o que nós chamamos de pesquisador reflexivo, né? Que é aquele que faz estudos
na sua prática profissional. A questão é que nem sempre todos que não têm esse suporte do mestrado e doutorado conseguem pôr no papel o que se pesquisa, né? Mas fica a pergunta, né? Dentro da tua prática, você se considera um pesquisador? Para vocês refletirem e para a gente abrir o debate também logo mais. Algumas concepções multiprofissionais têm essa preocupação com a carreira, né? Logicamente brigando por melhores salários, mas mais do que você ter um bom salário, você tem que ter conhecimento, né? Senão nós vamos ficar nessa eterna briga, onde um bate e o outro apanha. Tá? Então, é importante que você busque esse aprimoramento profissional em qualquer nível, lato sensu ou estrito sensu. Né? O lato sensu seria a especialização, estrito sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas, para além do título, a gente realmente ter uma aprendizagem e um conhecimento, porque você pode ser um pesquisador de fato ou de direito. De direito você é quando faz os cursos e recebe o diploma, né? Mas de fato é o dia a dia que vai mostrar quem é de fato um investigador, um pesquisador. Eu tenho trabalhado uma temática que eu denominei de sujeito criar experimentares, que traduzindo é o sujeito criativo investigativo, né, que envolve a profissionalização, a profissionalidade e o profissionalismo, né, dentro de uma eficácia, dentro de uma inovação que tenha essa qualidade profissional que a gente almeja dentro de um resultado com cunho social. Eu acho que é sempre importante a gente se preocupar em fazer pesquisa, não para colocar na estante, mas para que ela tenha alguma utilidade. Então, dentro disso, vocês já podem pensar também as temáticas de vocês para que de repente tenha uma utilidade, ou onde você trabalha, ou na tua área, né? Você tem que se lançar, tem que se experimentar sem medo de errar, tá? Uma outra questão é que dentro desse processo evolutivo de se formar pesquisador, ou de se fazer pesquisa, existem alguns paradigmas, né? E para isso a gente tem que repensar o vocábulo pesquisa, que a gente já discutiu um pouco lá no início desse nosso encontro. Mas nós vamos perceber na literatura vários conceitos. Por exemplo, o conceito do Aurélio diz que a pesquisa é uma investigação ou um estudo minucioso e sistemático, com o fim de descobrir fatos relativos a um campo de conhecimento. Outros autores, essa aqui é uma citação de Severino, 2007, diz que a pesquisa é, antes de tudo, entender que pesquisar é produzir conhecimento de forma sistemática, que a realização de qualquer pesquisa é determinada pelas perguntas de pesquisa. Ou seja, não há muita diferença de um pensamento para outro, há, na verdade, uma complementação da importância que a pergunta tem. Certo? Então, quando se faz pesquisa, uma característica principal é o que eu quero com aquela pesquisa, né? E aí eu tenho que fazer a pergunta
ou a questão problema, ou o problema de pesquisa que nós vamos estudar mais profundamente em outro encontro. Né? Eu tenho um conceito também, que eu digo que pesquisa é uma tentativa de ir além das aparências, de descobrir categorias e conexões abstratas subjacentes aos fenômenos familiares e cotidianos. Ou seja, é você ter dentro da tua investigação uma ação, um procedimento e um processamento da construção dos dados. Né? E logicamente que você vai ter que ter um respaldo para isso. E aí a gente vai perceber que o termo pesquisa há vários conceitos, mas a essência da ideia é sempre a mesma. Né? Eu não posso, de repente, por ser apaixonado por um tema dentro da minha profissão, ficar cego para outras visões, né? Como na figura. A princípio eu enxergo de uma forma, se eu olhar com mais atenção, eu posso ver outras coisas, né? Logicamente que a paixão ela cega. Isso também funciona na pesquisa, né? E aí eu tenho que entender que o meu trabalho, a minha pesquisa, não vai reinventar a roda, mas eu tenho que pegar o que já se sabe para facilitar o meu trabalho, né? Senão eu posso até conseguir chegar ao meu objetivo final, mas eu vou ter muito mais trabalho, né? Então é uma opção que cada um faz. Dentro desse contexto, considerando conhecimento, a gente percebe que a grande finalidade da vida não é o conhecimento, mas a ação. Então, o sucesso está na ação, a felicidade está na ação. Eu digo sempre que investigar é ter habilidade e competência. É tanto um planejamento aliado a uma reflexão do conhecimento na ação, quanto também a própria reflexão na ação. E aí a gente tem 3 caminhos. Primeiro, o conhecimento na ação, né, que é saber o que se faz e saber falar sobre o que se faz. Então, se você não sabe o que está fazendo, como é que você vai saber o que se faz? Você tem que ter uma reflexão dentro da tua ação, ou seja, eu tenho que pensar sobre o pensamento. Tá? Então, a reflexão na ação é aquilo que deve ser feito para que a aprendizagem seja estimulante. Eu tenho que ter motivação para ter uma aprendizagem ou para construir uma pesquisa. Então, se eu pesquiso algo que eu não gosto, que eu não tenho afinidade, você vai, a pedra vai pesar mais nessa tua subida aí da construção do conhecimento. Um outro aspecto também é a reflexão na ação. E aí sim, você tem que fazer uma autoavaliação, você tem que estar aberto às críticas dos mais variados níveis. Se você não está aberto às críticas, a opiniões outras, você fica encapsulado. Então, muitas vezes, a crítica ela vem para construir, destruir e reconstruir. Logicamente que uma crítica saudável, que tenha fundamento. E é interessante que dentro desse processo profissional,
e até de construção de pesquisa, a gente pode trazer aqui algumas fases que você pode se identificar, né? Essas fases são fundamentadas em Bandura, que é um autor português, e Onofre, que também segue a mesma linha. Então, percebam, né, que de 1 a 3 anos, que é a entrada na carreira profissional, você está ali numa fase de sobrevivência, de descoberta e exploração, né? Você está, né, no que normalmente se chama estágio probatório. Depois disso, você adquire uma estabilização, isso por volta dos 4, 6 anos, e aí você tem um sentimento de competência, né, de empoderamento a um corpo profissional. Dos 7 aos 15 anos, você fica aberto à diversificação e questionamento. Essa fase é uma fase de muito aproveitamento, né? É um estágio de experimentação, de motivação, de busca de novos desafios ou de momentos de questionamentos e reflexão sobre a carreira. Tá? Os anos vão se passando, né? Dos 16 aos 35 anos, você tem mais serenidade e distanciamento afetivo ou um conservadorismo e lamentações, né? Isso pode te levar a um conformismo ou um ativismo, né? Por exemplo, aí nas grandes crises, alguns perdem e outros ganham, né? Dependendo do ponto de vista, você vai ver para o bem ou para o mal as coisas. O tempo vai se passando, né? E aí você tem um desinvestimento, um recuo, uma interiorização, onde você pode enfrentá-la de forma serena ou amarga. Logicamente, pessoal, que essas fases podem tender para mais ou para menos, né? Não significa que todos passam por isso, mas isso é um fruto de uma pesquisa, né, que tem essa média como resultado, ok? Então, não sei se alguns de vocês se identificam numa dessas fases, mas se identificam, é o momento para que vocês façam uma ação na reflexão da própria ação, ok? Muito bem. Então, esse processo de transformação do conhecimento, ele passa pelo que Vaillant Marcelo chama de corredor de adaptabilidade ótima. O que é isso? Nada mais é do que a tua história profissional, a tua trajetória formativa. Então, nós podemos ter aí um especialista adaptável, um especialista rotineiro ou um profissional frustrado. Isso vai envolver inovação e eficiência. Então, o especialista rotineiro é aquele cara que faz todo dia as mesmas coisas por anos e anos. Como está funcionando, ele fica na zona de conforto dele, né? Ele tem uma eficiência, mas não tem uma inovação, né? Então, ele é considerado um especialista rotineiro. Eu acho que não é o caso de nenhum de vocês. Em contraposição, nós temos o que se chama de especialista adaptável, que é aquele que está aberto às mudanças, que busca autoformação, ou seja, ele caminha no sentido da inovação,
e ao mesmo tempo da eficácia, né? Caso contrário, você não tem inovação nem eficiência, ou seja, dentro dessa tua trajetória, você não é um especialista nem rotineiro, nem adaptável, você vai ser um profissional frustrado, né? Você pode até ter um ótimo salário, mas você vai continuar profissional frustrado, não vai ter um processo de transformação, principalmente de conhecimento. Tudo bem? E aí, pessoal, é uma questão de escolha, né? Você vai ser um profissional dentro da tua área ou você quer ser um profissional pesquisador? Lembrando que o pesquisador não é só aquele que tem o curso escrito sensu oficialmente. Você pode estar fazendo pesquisa na tua atuação profissional. Agora, é importante que você registre isso, né? Então vejam que por mais que você tenha os seus aperfeiçoamento profissional, capacitação profissional, né? Estes termos eu não gosto muito de usar, eu uso desenvolvimento profissional docente porque ele justapõe essa ideia de um curso pontual, de um curso esporádico que é oferecido pela instituição, etc. Né? O desenvolvimento profissional docente dá a ideia de contínuo, dessa continuidade que a gente tem que buscar a todo tempo, né, na nossa vida. Então percebam que nós temos que entender que nós não somos o que está escrito no nosso diploma, nem mesmo o que diz minha carteira profissional. Meus cursos e viagens não me definem. Também não sou o que gosto e o que não gosto. Eu sou um ser livre, eu vivo presente, aqui e agora, né? Então, usar a racionalidade, né, que a luz virá ao teu encontro. Então, isso é um pensamento que eu acho bastante humano dentro da pesquisa. Então vejam que vocês vão enfrentar dificuldades, mas nesse processo vocês não têm que desistir. Então tem aqui uma imagem, né, para te motivar aí nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido, no final tudo dá certo, né? Então agradeço e aí a gente vai abrir para o debate lá no WhatsApp, ok? Eu gostaria também de que vocês fizessem uma atividade que vai possibilitar que a gente conduza as próximas aulas, ok? Então eu gostaria que vocês pudessem me responder. Podem enviar para o meu e-mail, se vocês não se sentirem à vontade no WhatsApp, né? Mas eu gostaria que vocês me respondessem qual é a formação de vocês, certo? Primeiro se identifica, certo? Qual é a atuação profissional de vocês? Então, primeiro, formação, atuação profissional. Qual é a tua ideia sobre metodologia da pesquisa científica e o que você espera aprender na disciplina? Mas não vale colar, eu já dei algumas pistas aí da disciplina, tá? Mas eu gostaria de saber a tua opinião
para que eu possa convergir os assuntos e o debate para o que realmente interessa para você, tá bom? Então, repetindo, né? Eu gostaria de saber que você me respondesse a tua formação, a tua atuação profissional atual, qual é a tua ideia sobre metodologia da pesquisa científica e o que você espera aprender na disciplina. Ok? Não precisa fazer um livro, né? Tenta já praticar o teu poder de síntese, mas também não tão sinteticamente. Eu quero te conhecer um pouco mais, porque essas questões de aula em vídeo, às vezes não nos permite condições para trabalhar o que nós trabalharíamos dentro de uma aula presencial. Tá bom? Então, eu agora abro para o debate, certo? E maiores informações a gente coloca lá no grupo WhatsApp. Ok? Então, agradeço a atenção de todos e fico aberto às perguntas e dúvidas ou opiniões que vocês queiram manifestar. Obrigado.